também diz que você é uma mãe-irmã. E aí conta um pouquinho sobre esse papel que você assumiu. Tá, pode ir então? Meu nome é Gleice. Só Gleice? Sou responsável legal pelo Gleison, que está no meu lado esquerdo, e pelo Leonardo. Bom, eu sou um pouquinho de tudo, né? Mãe, pai, irmã. E eles têm autismo grave. Não é isso? O Leonardo é grave, o Gleison é meio termo. Tem é autista, só que é um pouquinho mais leve. Um pouquinho só também. Bom, a responsabilidade deles vieram para mim oficialmente, legalmente, com 21 anos. Eles sofreram até aí, eles sofreram bastante na infância, sofreu como é que se fala, meu Deus, o nome? Fica quietinho, filho. Abandono, esse é o correto. Abandono tanto pelo pai quanto pela mãe. Só que pela mãe foi um pouquinho mais grave, que houve agressões dos dois. E aí a minha tia fez a denúncia e eles foram pro abrigo. Isso daí demorou um pouquinho para achar um abrigo, mas acharam um abrigo específico para eles. E eu fui morar com a minha tia. Daí então a gente sempre pensou, eu pensei sempre, e com a ajuda da minha tia, formular sobre ter a casa para mim e para eles. A minha ideia sempre foi ter eles comigo, morando comigo. Captura. Mas que dinossauro que é? Ué, tu não capturou 5 hoje? Mãe, mas nenhum dinossauro tá aqui. Ah, aqui não tem, tá bom. Na minha casa não tem, né? Só tem porquinho ainda. Ele veio da terapia de São João aqui, ele capturou 5 dinossauros, não foi, Gael? Foi. 5. Gente, tenho medo, gente. Eu já tô querendo chorar, não sei nem porquê. Gente, eu vou chorar de... gente, como é que eu faço? Como é que eu saio daqui? Gael hoje ele faz 6 terapias. 6? Desde os 9 meses. Na verdade, começou efetivamente com 1 ano, né? Mas desde os 9, quando a gente começou a desconfiar, antes mesmo do laudo, a gente já entrou com terapia. Então, hoje ele faz terapia, ele faz funcional, porque é uma criança que tem uma tendência à obesidade e agora tomando medicação controlada. Então, ele precisa fazer exercício o tempo todo, ele tem uma seletividade alimentar leve, então a gente precisa controlar a alimentação dele. Então, assim, a gente tem uma rotina toda voltada pro desenvolvimento dele nesse sentido, né? Dele não desenvolver obesidade, não desenvolver nenhuma comorbidade, né? Além do autismo, como diabetes, né? Esse tipo de coisa. Tá bom? Algum problema cardíaco, alguma coisa assim. Então, hoje a minha rotina diária se divide nas terapias, no funcional, né, que é a rotina de exercício dele, nas atividades extracurriculares, né? Hoje ele faz natação, né? Tem as atividades dele na igreja, que hoje a gente conseguiu, né, Gael, uma inclusão na minha igreja muito grande, né? Antes pouco se ouvia falar de criança autista na igreja, né? Hoje ele já participa muito mais. Então, assim, a nossa rotina, a minha rotina hoje é toda voltada para dele, né? Então, a gente, a parte da manhã ele faz as terapias, na parte da tarde ele vai para a escola, à noite 2 vezes na semana ele vai para o funcional, 1 vez ele vai para a natação, e é isso. Foi na escola, porque ele sempre quis estudar. Ele via a irmã indo para a escola e pedia para estudar. E aí ele começou a ir para a escola, não chorava, e do nada ele mudou esse comportamento. Ele começou a chorar, ele começou a não querer ir para a escola, ele não interagia nas dancinhas com os amiguinhos. Aí eu comecei a achar esse comportamento estranho. Mas para mim nunca passou o autismo na minha cabeça, eu achava que era outra coisa. Que era um bullying, que ele estava sofrendo na sala, alguma coisa. Aí eu procurei uma psicóloga, comecei com a pediatra, ela encaminhou para a psicóloga. E aí na entrevista que ela faz com os pais antes, né, ela me perguntou tudo sobre ele. E eu relatei a seletividade alimentar, que é um dos... E não falei assim, eu falei, ele é chato para comer, ele só come uma coisa específica. E com roupa, certos tecidos de roupa ele não usa. E ela falou para mim, mãe, vamos investigar então um autismo, porque seu filho pode ser autista. Aí foi daí que eu comecei a investigar o autismo nele.
E foi difícil para você receber esse diagnóstico? Olha, foi assim, foi e não foi porque eu tenho já um sobrinho que já era laudado. O meu sobrinho, ele tem autismo nível 2 de suporte, é até mais agressivo que ele. Então, para mim não foi tão assim, para a mãe quando recebe é sempre aquele baque, mas não gerou um impacto muito grande por conta de eu já ter alguém na família com autismo. Nós, no início de tudo, da nossa caminhada, nós começamos a busca pelo diagnóstico por causa do atraso na fala dele. E aí tínhamos um plano pequeno, que era o Assim, mas mesmo assim começamos pelo SUS, né, que é a nossa primeira ida. E no SUS nós não conseguíamos, e pelo plano de saúde também não. Né? O plano de saúde, para a gente conseguir tratamento, é muito difícil, como também é pelo SUS. Mas aí ele começou fazendo fono e psicologia e terapia ocupacional, só. E fono era pelo SUS, lá em Nova Iguaçu. E nós começamos, eu falei assim, não dá, né? Ele precisa de muito mais tratamento para poder evoluir. E aí eu judicializei o plano, né? Nós temos hoje uma liminar. E aí Nicolas, graças a Deus, ele tem uma AT em casa, que é uma atendente terapêutica, vem em casa segunda, quartas e sextas. E terças e quintas nós vamos para uma clínica particular também ali em Nova Iguaçu. Na terça ele fica lá de 8 ao meio-dia, na quinta-feira nós entramos lá 8 da manhã e saímos de lá 2 horas da tarde. Né? Eu trabalho fora ainda, sou funcionária pública há 23 anos, então a correria é bastante, né? Ela nasceu, né, com uma cardiopatia congênita, né? Ela tinha um buraquinho no coração, onde foi corrigido, né, chamado CV, com 1 ano e 1 mês. Né? Ela ficou 3 meses na UTI, foram 10 paradas que ela teve. A maior de todas foi a de meia hora. Né? O médico deu 1% de vida para ela, que se ela sobrevivesse, ela iria vegetar, né? Que ela jamais na vida dela. A pior palavra que saiu da boca dele naquele momento foi que a pergunta que eu fiz a ele, ela vai voltar a falar? Ela, nem mamãe você vai ouvir mais ela falar. E isso eu guardei, sabe, na minha cabeça, no meu coração, algo desesperador, porque é complicado, né? Você não sonha em ter um filho especial, você não sonha em ter um filho com deficiência. Né? E quando chega pra gente, o máximo que a gente pode fazer é amar, cuidar. E foi o que eu fiz. Corri atrás, não parei, não sosseguei. E aos pouquinhos a Thalia foi revivendo novamente, né? Tanto que até hoje eles não sabem por que ela tá assim hoje. Quase andando, falante, porque quando ela voltou a falar, foi uma alegria imensa. Com 5 anos, ela voltou a falar, quando a irmã dela nasceu, que foi um incentivo imenso. Eu pauto muito a irmã dela porque, como assim, a gente não planeja um filho, né, após uma gravidez conturbada que eu tive, e após um diagnóstico, após do seu filho. Então, assim, quando a Nathalie nasceu, né, foi... Quando eu soube que estava grávida dela, foi muito agitado para mim, porque não queria ali naquele momento ali. Mas os planos de Deus a gente não conhece, a gente não sabe. Né? E ela veio para levantar a Thalia. Gleison, para de paquerar os outros e vem pra cá. Esse é muito romântico. É romântico. Minha mulher. Vamos dar beijo ali pra câmera. Vamos dar beijo ali, ó. Ali, ó, pra câmera, ali, ó. Ali, ó. Ele é demais, cara. Ah, eu vou comer esse biscoito todinho. Ele não quer ficar do meu lado? Não. Esse, William, pra ele ir pra lá. Vem cá que eu vou te dar outro, vem. Fica aqui. Tá bom? Vai, Quer também? Ô, Jesus. Ah, tá, toma. Porque eu sempre tive a ajuda da minha tia, graças a Deus. Que eu tive a ajuda dela. Mas, assim, ela, até hoje é ela que me ajuda. Ele não recebia benefício nenhum. E o do Leonardo eu também não conseguia. Depois veio o benefício dele pra mim.
só dele. Dele veio o benefício no momento que a gente estava complicado. E aí a gente conseguiu o benefício dele e estava tentando dar entrada no dele. Só que lá eles sempre falavam, não tem como ter 2 benefícios em um CPF só. Por eu estar com eles 2, eu não... Por eu estar com eles 2... Para com isso! Filha da mãe, Desculpa, gente. Mas eu quero isso. Desculpa. A alegria dele é essa. explorando aí, cara. Tá chamando meu marido de chifrudo, olha isso. Cara, mãe de criança atípica já é uma mãe solo, sabe? E eu não tô falando de relacionamento, não tô falando de parceiro, tô falando de que a maternidade atípica, ela é solo, sabe? E eu sou mãe solteira, né? Então, eu me considero solo, muito solo. Hoje eu tenho uma rede de apoio de amigos, né? Que se eu gritar socorro, eu sei que vão me socorrer. Mas é 99,99% solo. Mãe, tu tá chorando? Não. A mãe tá emocionada. Ah, tá. Você, apesar de estar recente, você já enfrentou algum tipo de preconceito com ele? Ah, com certeza. Pode citar um pra gente? Na rua estava na fila, né? E aí a pessoa viu, até então não tinha o crachá dele, mas eu já andava porque eu já estava com o laudo, eu só não tinha feito crachá. E aí a pessoa falou pra mim, essa fila de prioridade. Aí eu relatei que ele era autista e tal, mas falou, mas ele nem parece autista, aqueles preconceitos de sempre, né? Ele não tem cara de autista, as pessoas acham que o autista tem que ter cara, exatamente. E aí foi isso, assim, pra mim eu fiquei um pouco ofendida com isso, né? Fiquei chateada como mãe, né? E várias outras coisas também que eu ouvi, até de pessoas próximas mesmo, que sempre deixa a gente chateada, né? Hoje, eu falo que eu já consegui superar muita coisa, né? Então, vejo cada desafio que nós temos, né? E vou passando por cima deles. Mas o principal é quando a sua criança ela não atende os padrões que a sociedade nos impõe e todos olham para ele diferente, né? Hoje em dia não mais, porque eu falo que a gente se empodera daquilo que nós somos e lutamos por uma sociedade onde nossos filhos possam ser eles mesmos e possam ser aceitos por essa sociedade. Mas principalmente são os olhares da sociedade para eles. Quando uma criança desregula num ambiente público. Que ela sente muita dor no pé. E são muitos. É muito, né, filha? Oh. Ela sente muita dor no pé. Né? O tumor, ela operou tem um ano e pouco. Surgiu, né, no quadril, no osso. Foi algo surreal na minha vida. Foi ouvir desse diagnóstico. Qualquer um outro eu conseguiria me erguer, sabe? Mas esse, por ser benigno também, né, faz um mal. O médico falou, tanto um quanto o outro, é o mesmo mal. Né? E por ser no osso dela, bem em cima, né, ele falou que a sorte foi ter visto antes. Porque se tivesse percebido depois, poderia até amputar a perna dela. Então, ouvir isso, foi uns 15 dias para me levantar. Uns 15 dias para comer direito. Eu só chorava, eu não queria ouvir ninguém. Vontade de me matar eu tive. A gente tem, sabe? Muitas das vezes a gente tem essa vontade surreal. Mas quando a gente vê ela sorrindo, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, me leva no banheiro. A vontade passa, porque você começa a pensar que ela precisa de mim. Ela precisa de mim. Eu perdi umas 3 amigas para depressão. Sabe? E para mim sair dela também, eu tive que reagir. Tive que buscar algo que me desse força. Até mesmo por ela, porque conseguir as coisas para ela não é fácil. Não é fácil. Nada é fácil para uma criança deficiente ou qualquer uma outra pessoa que tenha uma deficiência. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, ou eu levo eles
ou eu não resolvo. Coisas assim, até simples, de fazer compra, ir ali no mercado, qualquer coisa. Ou eu levo eles ou eu peço para minha tia dar uma olhada neles aqui no quintal, porque a minha mãe não ajuda. Tenho bastante problemas em relação à escola, principalmente antes da pandemia ou depois, tia? Antes da pandemia. Teve esse processo do Leonardo se adaptar, acredito que afetou um pouquinho, mas o Leonardo, ele tem um sério problema. Ele, se não tiver comida ou não tiver o que ele quer fazer, ele bate, ele, sabe, não tinha como controlar ele dentro da sala. Só que a escola deles era exatamente para isso, para autistas. De tudo que era tipo de nível. E o Leonardo, no ápice do estresse dele, como ele não fala direito, hoje em dia ele até fala algumas palavras, mas ele não fala. Gleison. Pode deixar ele ir, voltando. Como ele não falava direito, ele se expressa do jeito que ele entende, que é batendo. Aí ele bateu na professora. Então, quando o Gael chegou, foi um susto muito grande, mas quando veio o diagnóstico, não me surpreendeu. Primeiro porque eu já vi algumas estereotipias do meu sobrinho nele, mas a gente não quer ficar com aquela coisa, loucura, né? Pô, vai ficar vendo autismo em tudo que é lugar, você não quer ficar nessa neurose. Até que a madrinha dele e outras pessoas, que é a mãe desse meu sobrinho, chegou pra mim e falou: Grace, o Gael tem bastante estereotipia, a gente precisa procurar um neuro para saber. Né, vamos investigar, vamos ver se realmente tem alguma ligação. E aí, com 9 meses, o Gael começou a andar, mas ele não falava nada. Ele só balbuciava ou repetia coisas que ele via em desenho, né, que a gente chama de ecolalia. Né? Ele não apontava para as coisas, ele andava na ponta do pé, ele não tinha contato visual nenhum, né? Tinha uma seletividade muito grande, né? Como até hoje ele tem. Hoje amenizou muito por conta das terapias, mas hoje ele ainda tem algumas particularidades assim, em relação à alimentação. Então a gente começou a investigar. E aí fomos em alguns neuros, assim, vários, e é uma peleja. É uma peleja. Achar profissional que assim, seja assertivo no diagnóstico sem induzir seu filho tipo assim, tem profissionais que a gente procurou que com 10 minutos de consulta receitou um controlado pro meu filho, sabe? E aí eu precisei realmente andar muito, correr muito, procurar profissional, procurar especialista, até que a gente achou a neuro que cuida dele até hoje, né? Já tá 4 anos com ele, 3 anos com ele. E a gente investigou durante 1 ano, depois de 1 ano veio o diagnóstico, né? Ela já tinha indicado as terapias para investigar e depois de 1 ano veio o diagnóstico. Para mim não foi surpresa, porque eu já tinha um sobrinho autista, então já convivia com uma criança autista. Tem vários níveis o autismo. Então, como ele, às vezes, ele tem algumas facilidades melhores do que as crianças com nível 2, nível 3, mas tem crianças que têm mais necessidade e, às vezes, não tem esse suporte todo, né? É o que eu disse. As pessoas sempre me perguntaram, você conseguiu o laudo muito rápido, mas, graças a Deus, a gente tinha o plano da empresa do meu sogro, então, por isso que a gente conseguiu muito rápido. Mas, assim, se pudesse até agilizar, tipo, o SUS, né, seria tão bom, porque às vezes é muito difícil. A minha irmã, ela precisou do SUS para ter o laudo do meu sobrinho. E ela lutou por muito tempo. Ela rodou em vários neuros e falava, ele não tem nada. Porque assim, eles acham, o que eu ouvi do meu neuro, quando eu fui pegar o laudo dele, né, para investigar o autismo nele, a primeira coisa que o meu neuro perguntou foi se eu queria o benefício. Porque ele falou que tem muita gente que vai em busca de benefício. E eu não queria, eu só queria que as pessoas entendessem, porque meu filho já levou fome de birrento, espirracento, e não era a crise que ele estava tendo. E as pessoas não entendiam, entendeu? E eu só queria isso, só queria ter a prova de que meu filho não era birrento, que eu sei educar meu filho, e que ele tinha uma deficiência, ele precisava de ajuda, né? Apesar de ser uma pessoa que eu falo que tento ser ao máximo, né, vamos dizer assim, forte, não só por mim, não só por ele, mas também pelas outras mães que convivem conosco, é quando você percebe que pessoas próximas a você
né, te excluem. Isso é muito ruim. É porque ele não brinca do mesmo jeito que os outros brincam, é porque eles não se relacionam com o mesmo jeito, e aí há uma exclusão. Nessa situação, nós já tivemos um fato de alguém próximo fazer uma festa de aniversário de alguém que ele gosta muito, e nós não termos chamado. Até então eu não sabia, né? Então, não sabia, então aquilo que o coração não, os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas depois, no dia seguinte, nós ficamos sabendo que aquela pessoa tinha feito, né, a festa para o seu filho e não chamou meu filho. Todos, entendam, todos têm o direito de querer aqueles que você gosta por perto, né? Isso daí não é o problema. Você tem mais afinidade com algumas pessoas, então você vai chamar aqueles que são mais afins, que têm essa afinidade maior. Só que quando você percebe que isso não está naquelas pessoas que você não tem um convívio, mas sim naqueles que são próximos de você, isso te fere muito, essa exclusão. Quando ela era menorzinha, a cadeira, eu nunca deixei ela na cadeira, no lugar do cadeirante, porque, sinceramente, não temos acessibilidade. Né? A quase lugar nenhum nós temos acessibilidade. E também porque pula. Isso, pula muito, né? E não tem cinto adequado. Então, esse senhor, quando eu entrei, ele já estava no ônibus. Então, como a gente entrou por trás, a cadeira dela não era essa, a cadeira dela era mais alta, de criança mais debilitada na época, eu subi e coloquei a cadeira no meio. Como a cadeira estreitinha, dava para o pessoal passar do ladinho dela, eles medindo. Eu perguntava, poxa, tá atrapalhando? Eu tentava de todas as formas, sabe, acomodar todo mundo, mesmo naquela situação. Esse senhor nervoso dentro do ônibus, ainda tentei acalmar ele antes de tudo, ele virou e falou assim, esses aleijados não dá para ficar na área deles não, que é ali atrás? A agressão que eles sofreram, ela encobriu. E eu não consigo entender como é que uma mãe, vendo seu filho sendo agredido mentalmente e fisicamente, fica sem fazer nada. E quando a família pergunta por que aconteceu, ela simplesmente chega e falar que não fez por maldade. Que a pessoa, o que aconteceu com eles, não foi por maldade. Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Se você me perguntasse, há 8 anos atrás, você pegaria a guarda dele? Sim. Mas talvez não aceitaria a minha mãe de volta. Porque assim, a minha relação com ela não é uma relação de mãe e filha. E eu sei que isso afeta bastante eles. Entendeu? A gente tem opiniões diferentes e jeitos diferentes. Então, talvez se ela não tivesse por perto seria difícil? Seria, mas está sendo até agora, com ela do meu lado. Então, talvez eu pensaria em outras coisas, fazer outra coisa, sei lá, alugar uma casa para ficar com eles. Ou... Porque, assim, é difícil você lidar com uma pessoa que não concorda com o que você fala. É muito difícil. E isso acaba afetando eles. Eles ficam mais nervosos, mais agitados. A inclusão começa na educação. A gente precisa educar as pessoas de que os diferentes não são um empecilho, sabe? Que os diferentes, as crianças diferentes, as pessoas diferentes não são um empecilho, não atrapalham, sabe? A gente precisa ter esse olhar. Né? A minha briga hoje, né, quem me acompanha sabe que a minha briga hoje é mostrar que uma criança atípica, seja ela com autismo, com Down, seja qual for o transtorno, é uma criança que ela pode viver em sociedade, sabe? Hoje eu brigo pela inclusão na igreja, hoje eu brigo pela inclusão na escola, hoje eu brigo pela inclusão em qualquer ambiente, porque lugar de autista é em qualquer lugar. Né? E eu falo isso pro meu filho, ele, mãe, mas os meus amiguinhos não querem brincar comigo. Não, ele quer sim, vamos lá. Eu também não quero aquele discurso capacitista, né? Ai, meu filho, tadinho, não, filho, vamos lá, você sabe fazer, tenta, vai, pede eles para te ensinarem, sabe?
E eu acho que falta muito dos adultos ensinarem as crianças típicas a trabalharem com a conviverem com as crianças atípicas, sabe? A coisa primordial é ter calma. Por mais difícil que seja, tentar manter a calma. Porque tudo que a gente sente, eles sentem. E, às vezes, no momento de crise, eu chorava junto com ele. E agora não. Agora, a minha irmã fala, sempre dá um abraço. Porque parece que o nosso abraço acalma eles, né? E aí eu abraço, vou acalmando, oro por ele. Filho, vamos orar. Eu oro com ele. E aí eu vou... E também já tentei ajuda com psicóloga, mas é difícil. Assim, às vezes, assim, tem vezes que a gente ainda consegue, mas tem vezes que parece que as coisas fogem do controle, né? E às vezes eu vou dizer que nem sempre eu dou conta não, mas eu tento. Nós temos uma questão muito grande com a maternidade atípica. Todos dizem que a mãe atípica, ela é uma guerreira. E eu falo que nós não somos guerreiras. Nós não somos, né? Porque a guerreira, ela vai para suas batalhas, às vezes, né, por serem indestrutíveis, não se machucam, não se ferem, retornam para dentro de casa e está tudo bem, plenas, lindas e belas. Mas não é assim conosco. A maternidade atípica, ela não tem nada a ver com ser guerreira. Outra coisa que falam é, você foi escolhida por Deus para ser mãe de alguém especial, né? Então, mas você não é tão especial quanto eu? Então, por que eu? Né? Eu sou cristã. Então, eu falo isso com muita propriedade. Não é um Deus que pune. Ele não me deu o Nicolas, né? Porque você tem condições, ele sabia que você ia aguentar essa carga. Não! Eu vou me refazer dia após dia para estar ali ao lado do meu filho. Então eu acho que o apoio psicológico eu não tenho por isso. Deixa o trabalho, deixa os clientes, né? Deixa os clientes, deixa minha menina, né, ali, sozinha. E vai atrás de você. E vai. Atrás de mim. Ela. Eu costumo falar para minha tia que se Deus me livre e guarde acontecer de ter que escolher quem vai primeiro, eu comentei com ela e falei, tia, eu preferia que eu fosse primeiro. E a minha tia, ela até falou, não tem como, porque se você for morrer primeiro, quem vai cuidar dos meninos? Só que eu também não consigo imaginar minha vida sem eles. Eu sei que tá chegando a hora, eu sei que uma hora, assim como todos nós, vai. Só que eu não consigo, porque tô tão acostumada com eles. Ele me agarrando de madrugada, me procurando, mesmo nervoso. O Gleison, às vezes achando que é meu marido ou que é meu pai, brincando comigo, brigando comigo, tentando me acalmar. Então eu não conseguiria me ver sem eles. Entendeu? Eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa comigo, eles, mãe, pai, não vai querer. Olhe pra mim e veja que eu deixei alguma coisa pra você, que você possa aprender, sabe? Eu tenho deixado um legado pra você. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. E talvez, eu não sei se vai ser suficiente, filho, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso pra você. É isso mesmo. Isso aí. Te amo. Te amo muitão. Fala pra ela o que você é meu. O que você é meu? Não sei não. Você, meu o quê? Fala pra ela. Mas como você... Tá com vergonha? Eu vou dizer, hein? Tá com vergonha? Tô. O que você é? Meu? Eu não sei como. Não? Ele é meu chuchuzinho, meu vidão, meu parceiro, meu caramelo queimado, meu chubiruba. Mãe, é você que sabe, eu não. É, eu que sei. É isso, Gia. Ele é minha vida, esse garoto. Minha vida, minha vida.
O Asaf, ele me ensinou muito, desde bebê. Ele me ensina muito. Meus filhos, Kézia também, presente. Kézia, a gente está até investigando também um possível TDAH nela, porque ela é muito hiperativa e ansiosa. A gente está começando até a investigar isso nela, mas eu sou muito feliz, que são bênçãos que Deus me deu, né, meus filhos. Zaf, olha pra mim. A mamãe tem muito orgulho de você, né? Você é muito guerreiro, você ensinou muito a mamãe. E a mamãe tem muito orgulho de você e sabe que você vai ter um futuro brilhante, tá bom? A mamãe já falou pra ele, né, que ele é muito especial, né, filho? E eu digo pra ele que cada evento que nós fazemos, eu falo que tudo começou por causa dele. Mas quantas vidas nós modificamos por causa dele. Eu digo que eu amo muito, que ele é especial para mim, como o irmão dele também é. Mas que nós viemos para mudar vidas, né, filho? Transformar vidas. Foi isso que ele acabou transformando as nossas vidas aqui em casa, me tirando da zona de conforto, né? A minha vida estava tranquila demais. E aí eu falei assim, quero alguém para transformar. E aí ele veio, né? É muito amor. Um beijo na mamãe. Recado para minha filha. Filha, Deus está presente em tudo na sua vida. Tudo Ele é presente na sua vida. Então, a força que a mamãe tem fez de você. A força de Hulk? De Hulk. Uau! Entendeu? Então, não desiste não. Mamãe não desistiu de você não, tá bom? Acho que desistir não é meu foco, não. Nem cabe na minha cabeça. A senhora Gracobina, né, vamos as onças. Sério? Sim. Que fazem, gente, é de tudo. Os seus filhos. Isso é gratificante. Isso. Eu acho que eu respondi aquela sua pergunta.